Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ou seja bem-vindo de volta. Mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem, eu sou a Naná. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Lai. E hoje a gente vai fazer a nossa atualização mensal sobre as tretas do mundinho das bookredes. Então, BookTok, BookTwitter, BookFacebook, não sei se existe. BookX. Mas agora, BookX, né? BookBlueSky, eu não sei se já tem. Mas enfim, todas as redes sociais onde as pessoas debatem sobre literatura e tudo mais e acabam gerando fofoca. Então a gente vai fazer um apanhado aqui de umas coisas que a gente viu na timeline nessas redes sociais. Então é sobre isso. Episódio de treta, parte 3. Então a gente vai começar por ela, a nossa querida. Ellie Hazelwood hoje anunciou que ela vai lançar mais um livro. O título provisoriamente, né, tá em inglês, é Not in Love. E ele vai ser lançado em junho de 2024. E assim, quando ela lançou a sinopse, eu vou ler aqui a sinopse exatamente como tá, né, no tweet. E a partir daí a gente desenvolve a polêmica que vem rodando no nome dela. Então a sinopse é: na trama, um romance proibido entre uma engenheira de biotecnologia e um investidor. Rue e Eli são de empresas e projetos rivais, mas isso não impede eles de manter um caso secreto e sem compromisso. Então, basicamente, é um romance enemies to lovers com fake dating. E aí, voltou, porque essa briga vai e volta, voltou o tema de dizer: e aí, Ellie Hazelwood? Mais uma vez, requentando a fórmula? E, assim, eu acho que é essa briga constante que sempre volta no BookTwitter, principalmente, né? Eu não vou chamar de BookX, é BookTwitter. Se é comodismo escrever livros usando a mesma fórmula de sempre, porque é uma coisa que bate muito nessa tecla em relação a Ellie Hazelwood, porque ela tem a fórmula dela a hipótese do amor, né, que é uma cientista com outro cientista no meio ambiente ali de pesquisa, e os dois têm essa falta de comunicação, mas ela acha que ele odeia ela e tudo mais, e eles estão nesse relacionamento falso. E aí depois ela tem mais outro, onde são dois cientistas que brigam, ele é muito rabugento, ela é muito sunshine, e ela acha que ele odeia ela, e enfim, no final não é sobre isso. Aí depois, sabe, e aí inclusive, né, nesse Not in Love, é novamente um fake dating, assim como foi em A Hipótese do Amor. E aí fica a pergunta: ela tá errada em repetir essa fórmula o tempo todo? Fica aí o questionamento. Na verdade, não vai ficar o questionamento, a gente vai debater isso aqui agora. Já respondi, não. Próximo. Sabe o que é? Eu acho que tem um ditado que diz que time que tá ganhando não se mexe. Então, se ela veio do livro... Vamos ser sinceros aqui, né? Eu entendo que tem pessoas que não gostaram, porque talvez não é o tipo de livro que a pessoa gosta, etc. Mas eu gostei da Hipótese do Amor. Eu achei um bom livro. Um dos melhores livros que eu li ano passado. Tudo bem que eu não li 200 livros de romance, como algumas colegas aí, né? Bookstans. Até porque eu não sou bookstan. Mas os livros que eu li ano passado tá no top 3. Eu achei muito bom. Meu único problema com o livro, a gente já falou aqui repetidamente, vamos falar mais uma vez, é aquela cena de sexo que eu acho muito extensa. Não é nem o conteúdo de que eu achei cringe, ou de que eu achei explícito, nada disso me incomodou. O que me incomodou foi ela ser muito longa. Mas o resto do livro, eu gostei. Eu não tenho nenhum problema com ele. Então ela repetia a fórmula que funcionou em outro livro. Eu, particularmente, não quero ler. Não vou mentir. A gente até andou falando em ler outros livros dela aí, mas a gente acabou não chegando a conclusão nenhuma, né? Então, eu não quero ler. Agora não. Hoje, esse mês, não quero ler. Mas eu posso mudar de ideia. Eu não quero ler porque não, cansei. Eu não quero ler a mesma coisa. Não é por isso. É simplesmente porque eu não tô no clima pra esse tipo de livro. Mas eu posso apostar contigo que não é ruim os outros livros. É a mesma coisa? Talvez. Mas ruim não é. Até porque se for a mesma coisa, não pode ser ruim, porque o primeiro é bom.
não é isso? Aí tem gente que gosta de ler livro assim, que é a mesma coisinha, o mesmo formatozinho, etc. Tem gente que não gosta e tá tudo bem, gente. Agora eu acho essa crítica de pegar no pé dela por isso, me parece mais recalque. Ninguém usa mais essa palavra, né? Recalque, mas parece. Mas então, é essa questão toda, sabe, das pessoas dizerem que, nossa, ela é repetitiva, nossa, porque ela não se, sei lá, não se sujeita a escrever outras coisas. Não é bem sujeita que eu ia falar. Ela não explora, sabe? Ela fica presa na mesma coisa. Só que eu entendo o que ela tá fazendo. Como tu mesmo disse, time que tá ganhando não se mexe. Mas também tem um lance de que ela foi contratada para escrever esse tipo de coisa, sabe? Tem isso também. Os primeiros livros dela, né, A Hipótese, aí teve um que é aquele A Capa Amarelinha. Esse da Capa Amarelinha também era uma fanfic Halo. E ela só fez adaptar para virar livro. Então, assim, era o que ela já escrevia como fanfic. Então, tipo, o que a editora fez foi comprar os direitos, né, da fanfic, por assim dizer. E ela foi lá e, muito belamente, trocou, fez todas as edições, né, necessárias para virar uma publicação oficial e tudo mais. E não dá BO, e é isso, sabe? Tipo, ela já foi contratada para isso, então não ia reescrever a história toda, se era aquela história que a editora tava, né, comprando os direitos. Então, certa ela em não mexer em nada aí. E aí, agora que ela tá escrevendo livros, né, pra editora, é aquilo, ela foi contratada para isso. Tem uma não querida, né? Todo mundo sabe aqui, todo mundo que acompanha o nosso podcast sabe que a gente não é fã da Colleen Hoover, né? Todos os livros são iguais. A gente tem... Exatamente. Eu nem li, mas eu sei. Mas todos os livros dela tem... Exatamente. É sempre uma história muito pesada, um background muito grande que mexe com o psicológico do personagem. Às vezes tem muito crime envolvido e no final tudo é resolvido na força do amor. Sabe? Não aparece uma terapia. Ninguém vai pra terapia. Tem uma fulana que o cara literalmente queimou a casa dela, parece, se não me engano. E ele causou o incêndio da casa dela, sei lá. É aquele Novembro 9 lá. E no final, ninguém vai pra terapia. Eles simplesmente se conversam, se entendem, se resolvem e o amor resolve tudo. Então, tipo, todos os livros da Colleen Hoover têm essa mesma pegada, sabe? Aí todo mundo, não, mas Verity é diferente, não sei o quê. Eu tô falando do grosso. Então, tipo, no grosso, os livros da Colleen Hoover são muito parecidos uns com os outros. E o que tem de errado a Ellie fazer a mesma coisa, sabe? Só porque o dela não tem ninguém abusando de ninguém. Exatamente, eu vou defender. O que tem de errado ela falar 1000 vezes? Se todos os protagonistas dela se parecem com... eu esqueci agora o nome do ator. O Adam Driver. Esqueci? É o Adam Driver. O que tem? O Adam Driver. Todos os protagonistas dela, né, masculinos, são baseados no Adam Driver. Tudo bem, a pessoa tem o direito de ter um muso. O muso dela é ele, fã, cara. O hiperfoco. Todo mundo tem um hiperfoco. Todo mundo tem seu hiperfoco. Se pegar minhas fanfics, se um dia eu fosse transformar em livro... ia ser tudo baseado em Jackson Wang. E aí, sabe? Eu inclusive, eu só consigo escrever se eu tiver com hiperfoco em alguém. Eu preciso estar pensando, eu preciso ter alguém na minha cabeça pra eu escrever. Então, não posso julgar ninguém. Tenho esse direito. Né, cara? Assim, é aquela coisa de gosto, sabe? E outra coisa, ela sempre falou, ela gosta muito de escrever sobre o ambiente acadêmico, porque toda a vida dela, ela passou em ambiente acadêmico. Se eu não me engano, ela trabalha, ou não sei se ela já parou de trabalhar, com área de pesquisa, mas ela era pesquisadora. Então, se tem um assunto que ela entende muito, é da área de pesquisa. Então, ela vai criando vários protagonistas e várias situações em áreas de pesquisa diferentes, ou iguais, ou sei lá, mas todo mundo ali nessa coisa assim de pesquisa de universitária, porque é o universo que ela conhece por anos, sabe? De coisa, de convívio. E então, tipo assim, outra coisa que eu nunca vou, né, dizer, ela só fala disso.
cara, que legal que ela só fala disso, porque eu não lembro de protagonistas, sabe? Era sempre, era advogada, ela era arquiteta, ela era secretária, como tem várias que a gente sempre faz o meme, que é o CEO e a secretária. Então, tipo, tem vários romances que sempre batem nisso, nessa mesma tecla. E com a Ellie, não. A Ellie vai lá e escreve sobre pesquisadoras. Eu acho muito legal, porque dá uma variada nesse. É diferente, né? Sabe? É um romance. É um romance clichê? Mas, pô, pelo menos ela tem um temperinho ali diferente de outra, sabe, outro pano de fundo, que não sejam 1000 prédios de empresas milionárias, sabe? Eu acho legal muito por causa disso também. Então, assim, ela tá errada? Não. Eu tenho 1000 panos pra passar pra ela. Não, eu não tô lendo atualmente nada da Ellie, porque, enfim, eu também tô nessa mesma coisa de não tá conseguindo focar em romance, não tô conseguindo engolir. Não tô com essa vibe agora, mas... eu acho que é isso. Eu acho que eu não tô nessa vibe. Mas eu continuo defendendo os livros dela, porque, assim, eles entregam o que propõem. Eles são... dá um entretenimento, não tem crimes... Então, sabe? Importante isso. Eu acho que o principal é isso. Ela não comete crime, sabe? E deixar claro que também quando tem crime, as pessoas são. Eu dizer que não contente não tem crime, quando tem crime, o crime ainda é resolvido e a pessoa é paga, sabe? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Pode ter crime, não tô dizendo que não pode ter crime nos livros, mas tem que ser tratado de um jeito, né, responsável, vamos dizer assim. Vamos usar essa palavra, responsável. Uhum. Então, nesse caso, batido o veredito, ela não está errada, ela está certíssima. Eu espero que ela fique milionária vendendo livro clichê. Amém. Ela deve estar, não é possível. A próxima pauta, ela já está rolando aqui há algum tempo, né? Que foi... Eu descobri, na verdade, essa pauta uma gringa postou sobre isso. Na verdade, foi um gringo, eu acho. Eu acho que era um rapaz. E aí, depois eu vi que no Brasil também repercutiu, né? Que começaram a falar que o Google, né, estaria usando ali os seus serviços, né, grátis, Google Docs, Gmail e outras coisas ali daquele Google Workspace, né, estaria usando para pegar informações e dados, etc., para treinar a inteligência artificial deles. E que é perigoso, porque tem toda aquela polêmica, né, de que a inteligência artificial usa dados ali da rede, da internet, né? Tanto para fazer a arte, como para o chat GPT também, inclusive. GPT, eu sempre confundo às vezes esse negócio. E aí, eu vi isso porque foi os autores, né, que estavam falando. Que eu não vou mais usar o Google Doc, porque eu não quero que use meus livros ou as coisas que eu escrevo para alimentar a IA, toda aquela polêmica, né? Só que aí, se você for pesquisar agora isso, né, no Google, no dia que a gente pesquisa, tem que pesquisar no próprio Google, né? E aí ele vai dizer que ele não, lá nos termos dele lá, né, de serviços, ele diz que ele não usa os serviços grátis para fazer isso, blá, 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 blá. E aí tem outro lugar lá que fala que ele só usa se você permitir, que você tem que clicar eu aceito, enfim. As pessoas estão dizendo que sim, né, e o Google disse que não. E aí a questão é, a gente confia no Google ou não? Eu não confio em inteligência artificial, porque eu assisti Exterminador do Futuro. Eu também sou fã de Matrix. Então eu não confio nas máquinas. Então eu acho que nós nunca estamos seguros. Nós estamos sempre a ponto de ser dominados por elas e o mundo acabar. Enfim, eu sou dessa galera que acredita nessas coisas. Mas o meu ponto aqui não é se a gente confia no Google, não, na verdade. Meu ponto é, se a gente não for usar mais o Google, a gente vai usar o quê? Responda a minha dúvida. Porque o Word, eu não vou voltar pro Word. Eu usei o Word até 2017 para escrever meu TCC. Eu tentei abrir ele um dia desse, eu não sei nada do que tá acontecendo ali, eu não sei mexer naquilo. Eu odeio o Word. Então o Word tá fora pra mim. Eu odeio o fato de que agora o Word, para você usar, você tem que comprar uma licença anual. Então, eu odeio o Word com todas as minhas forças, sério. Que aplicativo do capeta. Não dá, pra mim não dá. Outra coisa também é que todo mundo diz assim, não, vamos voltar a usar o Word. Só que eles se esquecem de uma coisa, o Word ele também é salvo numa nuvem, que é o OneDrive.
E o problema todo desse alimentação de IA tá sendo porque no final das contas as coisas escritas, né, no Google Docs vai para a nuvem através, né, do Drive e tudo mais. Se você joga o seu documento no OneDrive, quem te garante que a Microsoft, Exatamente. que é uma grande coletora de dados também, não tá fazendo a mesma coisa? Então, assim, 6 por meia dúzia. Cara, eu vi muita gente falando assim mesmo, vamos ter que voltar pro tempo das cavernas, onde a gente usava como é? Papel e caneta para escrever. É só assim. Máquina de escrever. Eu nunca escrevi numa máquina de escrever. Eu acho que eu mexi em uma quando eu era criança. Mas me parece trabalhoso. Tão trabalhoso quanto escrever na mão. Era trabalhoso. A minha tia era professora, né, antes de se aposentar, e ela escrevia as provas dela, né, na máquina de dactilografar. Eu morro com esse nome. E, tipo, lá no mundo pré-computador. Então eu lembro de mexer assim, de ajudar, né, nas coisas. Às vezes eu mexia lá e, tipo, que sufoco que era, porque se tu errava uma letra, tu tinha, sabe, que tu perdia o documento, tu não tinha como corrigir, né? Então é que assim, era tudo feito muito calculado, tinha que alinhar a folha. Tem o LibreOffice também, que é uma imitação do Word. Só que ele não é online, você tem que baixar o programa e ele funciona praticamente igual o Word. Só que ele visualmente ele parece muito com o Word. Só que ele também é muito complicado de usar. O Google Doc é fácil de usar, ele é simples visualmente, todo mundo tem acesso. E aí eu acho que, não sei se vale a pena largar tudo lá, principalmente quem tem muita coisa já ali na nuvem, né, para migrar. Se você quiser fazer, vai em frente. Eu não vou fazer isso. Uhum. Cara, quando eu li assim, eu disse, se forem usar alguma coisa do que eu escrevi nesse dia, boa sorte, porque assim, nos meus drives, né, eu tenho mais de um, tem coisa aí, por exemplo, campanha de RPG que é totalmente baseada em outras obras. Então, assim, vai ser uma cópia plágio do plágio. Cópia, então, o problema não vai ser meu. Plágio do plágio, sabe? Eu montava campanha de RPG inspirada, por exemplo, teve uma que eu fiz que é toda inspirada em Rua do Medo, né? A trilogia de filmes e tal. Então tem várias referências, assim, o texto, apesar de ser no outro cenário e tudo mais. Mas, assim, é super inspirado no Rua do Medo, referência descarada mesmo, e às vezes até referência visual. Eles vão fazer o quê, sabe? Vamos copiar isso daqui. Vai, amigo, tô copiando também, então, sabe? Eu vi uma pessoa cotando esse tweet que eu falei, né? Eu li coisa no... E a pessoa disse assim, se eles quiserem ficar com o meu dever de casa, vai em frente. Era em inglês, eu ri tanto disso. Porque tem gente que literalmente faz só o trabalho da faculdade ali. Então, vai copiar o quê dali, né? Nossa, e aí... O meu era, tipo, as coisas do meu TCC ainda estão lá, sabe? De pesquisa. Mas, tipo, cara, dados publicados, sabe? Então, assim, tanto faz pra mim hoje em dia. Realmente, tipo, não sei o que, vão usar. Gente, se já estiverem usando, sabe? É tanta informação, de tanta, sabe? Eu acho muito difícil conseguir achar o teu texto naquela, sabe? Não tem como tu identificar que é teu, né? Exatamente, não tem como tu identificar o teu modo de escrever e tudo mais. Mas, assim, isso me fez muito lembrar esse desespero todo, dizer, vão copiar o meu trabalho e não sei o que, o meu trabalho vai alimentar uma IA. E eu lembrei muito de uma expressão que as pessoas dizem, diz assim, você tem que parar de se dar tanta importância assim. Tem isso também. Meu Deus, é o meu trabalho. Não é o seu trabalho. Eles vão fazer um apanhado. Tem milhões de usuários. Milhões de pessoas que usam. Sabe? Milhões de pessoas usam essa ferramenta. Não quer dizer que eles vão focar especificamente no seu, sabe? Talvez eles nem cheguem a usar o seu trabalho. Então, assim, relaxa, não é pra tanto. Você não vão tirar as suas ideias, sabe? É até engraçado o modo como... Eu acho muito engraçado essa coisa, essa conversa. Não tem nada a ver, mas é porque eu fiz o link agora que eu lembrei.
Porque eu vi ontem. A Taylor Jenkins Reid anunciou que ela vai... Na verdade, foi a Taylor Jenkins Reid, foi a Paralela, que anunciou que ela vai publicar o livro da Taylor, o Evidências de uma Traição, né? Que ele só tinha e-book e tal. E agora vai ter a versão física dele. E aí, obviamente, né, a Paralela soltou não só notícia, como a sinopse. E eu vi várias pessoas dando o RT no post. E eu vi umas 3 pessoas dizendo assim mesmo, nossa, ela copiou a minha ideia. Então, assim, eu fiquei meio... Eu li assim, eu não sei. Não, isso não tá acontecendo, sabe? É uma coisa que eu digo, para de se dar tanta importância, assim. Às vezes a sua ideia brilhante, na verdade, ela não é tão brilhante assim. Na verdade, ela é só um clichêzinho e que, sabe, como... Eu falei ainda agora da história da Ellie, tem um temperinho a mais diferente, sabe? Se passa em mundos diferentes, traz um pouquinho de informação diferente, mas no final das contas a essência é igual. Então é basicamente a mesma coisa aqui, e a mesma coisa vale para esse negócio do IA. A minha ideia é tão brilhante vai ser copiada. Não, às vezes, sabe, não é tão brilhante assim, e às vezes é só mais uma ideia, não precisa se bater tanto assim, não. E aí a gente entra falando em coisa... Eu não vou voltar a escrever no papel, não. E nem eu, ninguém vai. A galera só gosta de fazer alarde, mas ninguém vai sair do Google Docs. Drama. Por falar em sair... Ninguém vai sair do Twitter. Por falar em sair, né, eu vi... umas semanas atrás, eu acho, comentários de... Ainda entrando no assunto de pirataria, né, que a gente vai acabar falando também aqui mais tarde, mas já entrando agora... Assim, entrando uma última vez, gente falando que os autores teriam que começar a pensar numa alternativa para a Amazon, né? A Amazon publica lá, como que chama? KDP, né? Que as autoras indies teriam que procurar uma alternativa. E eu não sei o que foi que aconteceu que gerou isso. Serviço... Eu acho que o nome é Serviço de Autopublicação do Kindle. Acho que é essa tradução, não lembro. Eu acho que foram várias coisas que aconteceram, né? E o negócio da pirataria, o negócio da Amazon que derruba livro, enfim. E aí as pessoas estavam dizendo isso. E aí eu fiquei curiosa realmente de saber quais são as alternativas. Porque eu não conheço nenhuma. Eu sei que tem o Google publica livro, né? Eu acho que sim. Acho que ninguém usa, mas ele publica livro. Assim, desse jeito. Acho que também por causa da questão de monetária, né? Que não tava dando uma monetização muito boa. Mas aí, tem outra alternativa que pague mais? Não tem. Então, aí é que tá. Até o momento, se tiver, e aí é que tá. A gente fala muito sobre demanda, né? Toda vez que a gente bate nessa tecla da Amazon, a gente fala de demanda. E mesmo que haja, tipo, outros lugares que você possa vender o seu e-book, são vias muito mais difíceis de conseguir comprar, porque, tipo, de você conseguir vender. Menos acessíveis, se você publica no KDP, né? Se você publica no KDP, automaticamente seu livro tem a opção lá de você ir pro Kindle Unlimited, né? Que muita gente vai pro Kindle Unlimited. Uhum. E aí já entra num meio de vender no mercado, assim, meio que de imediato, porque você entra no QU, tem uma galera que sempre lê as coisas pelo QU, eu leio muita coisa pelo QU, principalmente literatura nacional, porque, né, eu não tenho grana para desembolsar esses R$4,99, né, ou R$7,99 a cada livro que for ler. O QU não, tá na minha assinatura, eu vou lendo quantos livros for possível. Então, assim, fica mais fácil, né, fica mais acessível, tanto para o consumidor quanto para o vendedor do produto, que no caso são os autores, ou a Amazon. Quando você vai publicar fora e vender seu e-book fora da Amazon, esse serviço todo não compensa, porque você, no final das contas, você vai criar um e-book, você vai criar um arquivo de PDF, você vai upar esse arquivo de PDF em um site. Então, isso daí com certeza já não é barato, porque tudo que você vai upar num site protegido, geralmente ele custa um preço X e, né, dependendo do site, sai caro. E aí, depois disso, você vai fazer isso, você vai ter o fato de que as pessoas vão ter que pagar, né, cada cópia do seu livro para obter. E nisso,
sabe? Tem muita gente que vai, não tem como ler de graça, vamos piratear, porque fica muito mais... E eu acho que aí abre mais portas ainda pra você piratear. Porque se tá no Kindle Unlimited, é mais fácil da pessoa ler. Tá lá, tá na assinatura. Agora, se tem que comprar coisa, aí, meu amigo, aí tu pode contar. A gente tá falando de Brasil, a gente sabe que as pessoas não vão querer pagar, sabe? 5 conto, 10 reais, não sei quanto é que fica, depende muito do livro também. Então, assim, todo mundo reclama de como a Amazon, né, trata os autores. Recentemente eu acho que eles começaram a reclamar muito porque foi na época que deu problema da publicação. Inclusive, eu vi ontem uma autora reclamando que a pré-venda dela foi cancelada pela Amazon. Isso foi bem louco, inclusive. Ela fez a pré-venda, ela começou a vender na pré-venda, né, o livro dela, e faltando, eu acho que 3 dias para o lançamento, a Kindle só dá uma notificação para ela avisando que o livro dela não atendeu aos critérios lá, X, não sei qual, e eles tiraram a pré-venda dela do ar e cancelaram a pré-venda dela. Então, né, o dinheiro do pessoal foi estornado, ela não recebeu nada e ela perdeu essas vendas. Então, tipo, já tinha um número significativo e ela perdeu porque a Amazon simplesmente cismou com o arquivo dela, que ela disse que ela mandou dentro do prazo, ela tinha feito todas as correções possíveis, ela tinha feito um pré-upload justamente para não dar merda, né? Ela não perdeu o período de subir o arquivo, porque tem um período para você subir o arquivo no Kindle de autopublicação. E mesmo assim, deu no que deu. Então, assim, tá ficando muito inseguro para quem só trabalha só com livro digital na Amazon. Mas, porém, todavia não somente, fica mais difícil ainda se você sair de lá, porque, né, as pessoas geralmente não pagam para ler os seus livros em outros sites. Então, né, tá ruim com ele, é pior sem ele. Então não vejo também muitos caminhos para ir. Nós estamos presos no Google Docs e as autoras estão presas na Amazon. Não tem para onde ir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Enfim, eu não posso dar talvez palpite nisso, porque eu não publico, não pretendo, não tenho essa pretensão. Mas, sei lá, não tenho o que fazer. Eu não sei se vai aparecer concorrente para concorrer com a Amazon, não sei, gente, é complicado. Não sei. Enfim. Tinha que ser algum serviço, sei lá, um serviço de streaming ou um serviço de... Tinha que ser o Google, na minha opinião. A Google tinha que lançar uma plataforma pica, de verdade, para competir. Essa é a única... É o que pode. A gente sabe que os engenheiros do Google, eles não trabalham muito bem para isso, porque eu levo em conta, por exemplo, as redes sociais do Google, porque a última deles que funcionou foi o Orkut. Depois disso eles tentaram 3 ou 4 que não emplacaram. Então eles são muito péssimos no mercado marqueteiro. Então eles têm que sei lá, se reformular. Mark Zuckerberg vai nos salvar. Vamos esperar por ele. Não. Bom, eu tô procurando bilionários. Empresas bilionárias. O Kiko Elon Musk não, pelo amor de Deus. Não, o Kiko da Tesla eu não confio nele. Não. Sobra, a gente tem, olha, em briga de milionários a gente tem que escolher o menos pior. Entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, eu também não gosto do Mark Zuckerberg, mas entre eles... Aí, o Mark, ele tinha que olhar o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não tem uma coisa assim. O Mark só iria olhar, porque o Mark ele é focado em rede social, ele só iria olhar para a Amazon se ele visse um grande potencial de influência na vida das pessoas. Se ele não vê esse potencial, ele não vai criar um produto parecido. Isso que eu fico muito triste. O Elon não, o Elon ia querer comprar e estragar tudo. Então eu acho que muito provavelmente o Kiko da Tesla ele ia chegar pro dono da Amazon e dizer: eu compro essa parada aí. E aí ele ia conseguir estragar o que já tá ruim.
Então, não. Enfim. Então, o que a gente pode fazer? Não desistam as autoras. Torcer para que finalmente não desistam as autoras e torcer para que a galera comece, né, tá chovendo reclamação. Inclusive, hoje eles fizeram mais uma atualização, né, no KDP, né, no Kindle Self-Published, enfim. Eu tenho um nome, mas eu não lembro agora direito. Mas, enfim... E hoje eles fizeram uma atualização dizendo que um dos critérios é perguntar se o autor utilizou inteligência artificial para qualquer alguma das coisas, se capa, revisão ou escrita mesmo do texto. E o pessoal diz assim, mesmo que você marque dizendo que você não utilizou inteligência artificial, muito provavelmente a Kindle corre o risco de fazer uma análise porca do jeito que ele está fazendo e derrubar e dizer que não há elementos de inteligência artificial no arquivo e barrar e fazer tudo de novo. Então, assim, nessa insegurança toda, né, vários problemas para upar um mísero arquivo para, no final, esse arquivo ser pirateado. Então, em vez de estar atrapalhando a vida da galera que quer se publicar, por que eles não aumentam a segurança do site, sabe? Porque não é possível que o arquivo seja upado, sei lá, 1h da tarde e começa, né, a ser distribuído e tal no Kindle Unlimited e 2h da tarde já tá rolando no Telegram. Inclusive, isso foi uma briga que também entrou em pauta, né? Como sempre, a pirataria sempre é uma das pautas do Book Twitter e do Book Talk. E que foi o rolê esse daqui. Eu não acompanhei, quem acompanhou foi a Naná, então vou esperar que ela explique melhor. E aí eu vou começar a voltar a reclamar da Amazon, mas pode ir. Esse aqui eu vi o tweet ao vivo. Eu não fui ver a treta ao vivo, mas eu vi o tweet sobre a treta. Que foi uma autora nacional aí. Eu não gravei o nome, não conheço, não sei quem é. Mas ela tava reclamando que... Eu acho que ela tem um canal no YouTube, não sei. Mas ela disse que num vídeo que ela tava divulgando o livro dela, ela fez um vídeo pra divulgar, ou foi... Talvez pode ter sido no TikTok também, né? Vai saber. Mas eu entendi que tinha sido no YouTube. E aí, enquanto ela falava ali do livro dela, alguém comentou embaixo, nos comentários, que... reclamando que o livro não estava no Telegram. E aí ela tava lá chocada ali no Twitter, né, com a cara de pau da pessoa. E aí vem todo aquele discurso sempre, né, que isso desanima muito, que ela se matando pra escrever e tal, e isso acontece, e as pessoas falam... E aí, sei lá, eu acho que as pessoas perderam a vergonha, né? Como é que você vai falar pra autora do livro, reclamar pra autora do livro que o livro dela não está sendo pirateado? Tipo, você não tinha nada pra comentar ali, pra elogiar. O famoso se esforça mais um pouco aí pra ele estourar pra tu começar a ser pirateado. Só se for, eu acho que faltou só isso. Meu Deus. E aí, ainda nesse do Telegram, eu vi outro tweet que era assim: eu juro que eu não entendo por que as pessoas compram e-book. É só pegar no Telegram. Aí todo mundo ficava em cima da pessoa, né? Aí ela disse, não, gente, mas eu compro livro físico. Quando eu tenho dinheiro, eu compro livro físico. Eu só não compro e-book, porque tem de graça no Telegram. E a pessoa não via problema nenhum nisso que ela estava dizendo. Aí veio a autora lá, cotando, etc. E ela dizendo, não, mas eu não posso comprar e-book. Eu prefiro comprar o livro físico e baixar o pirata, o e-book. Ela continuou, por mais que as pessoas argumentassem com ela, que isso não era legal, etc., ela continuou achando que tava tudo bem ela baixar o e-book pirata, porque ela preferia comprar o físico e não tinha problema nenhum. E, novamente, as pessoas perderam a vergonha. As pessoas não estão nem aí. Eu acho que essa batalha contra a pirataria é perdida. Eu acho que não adianta lutar contra isso aí. Não vai dar o jeito. Entendeu? Eu poderia dizer que a pessoa pode olhar pelo lado positivo, né? Que se piratearam é porque é bom. Sei. Eu tô falando aqui de um lugar confortável, né? Como eu disse antes, eu não publico. Mas, sei lá, eu acho que ficar batendo boca com esse povo, ficar fazendo tweet reclamando, ficar tentando conscientizar as pessoas, eu acho uma perda de tempo. Mas isso é só a minha opinião, né? O
lance todo da pirataria, eu entendo vindo do lugar de quem já foi publicada, né? Não, hoje em dia ele não tá mais lá na lojinha da Amazon, mas teve uma época que eu fui uma autora publicada. E, assim, eu entendo o lance todo. Eu também concordo que é uma batalha já perdida, porque tu não tem como controlar. Quem teria que controlar isso seria a Amazon, né? Mas não vai. Claramente a Amazon não está nem aí. Se tem alguém que tá nem aí, é a Amazon. Então, tipo, conseguiram fazer o download, compraram o livro e a partir dessa compra do livro piratearam. Mas tanto faz, primeiro compraram o livro, então pra Amazon isso que conta, sabe? Então eles estão nem aí. Como é que... Agora que falta um pouco de vergonha na cara das pessoas, eu acho. Como é que faz download do livro na Amazon? Como que faz download do livro na Amazon? Pois é, então aí eu sempre me pergunto como as pessoas conseguem fazer Deve ser algum plugin, né, não? Eu acho que deve ser isso, porque assim, o que eu sei é que você manda um arquivo, né, em PDF, em Word, ou não lembro agora qual é o formato específico, para subir na Amazon, né, no KDP, e de lá, tipo, eles vão e transformam na versão deles, né, para distribuir pelo Kindle Unlimited ou pelo próprio serviço, né, deles de vendas de livro digital. Este arquivo, né, de versão de livro digital, alguém vai comprar este arquivo e vai transformar ele em uma versão ou PDF ou o que quer que seja. Porque o que eles fazem eu sei que dá para você pegar o arquivo, por exemplo, do seu próprio livro, por exemplo, do livro e tal, pelo Kindle. O Kindle que eu digo, quem tem o reader mesmo, né? O e-reader do Kindle. Seja lá qual for a versão que você tenha. Não o aplicativo, o físico mesmo, né? O device. Eu sei que tem como você conseguir do device você pegar o arquivo, né? Tanto que tem gente que insere seu arquivo piratão direto pelo device. Mas tem quem faça assim, tipo, se você consegue inserir, você consegue baixar de lá. Então eu acho que a partir de alguém que tenha o Kindle, eles conseguem baixar de lá. E aí, depois de baixar do arquivo, cara, é só, né, converter e um abraço. Então eu acho que deve ser por aí. Eu consigo imaginar que seja por aí, porque eu sei que, né, se você consegue inserir o arquivo no Kindle, talvez você consiga, né, retirar. Mas, dito isso, é falha da Amazon. Porque não deveria, né? Se o seu e-reader permite que você faça isso, né? Você faça a própria pirataria. Então, ele tá facilitando a situação, né? Para eles perderem dinheiro. Porque eles perdem dinheiro com a pirataria também. Não é só o que perde. A Amazon também perde. E a forma deles de punir essa pirataria, eles não punem quem tá pirateando, eles punem o autor. Porque teve um caso, né, no meio desse rolê todo, né, que a menina tava falando, tem no Telegram. O que tem a ver? Por que eu vou pagar se tá no Telegram? Porque se você paga para consumir na Amazon, né, e você não baixa ali no Telegram, você né, não tá fortalecendo ali a pirataria e vai diminuir as chances de acontecer como aconteceu com uma autora gringa, que ela teve o livro dela derrubado da Amazon porque ela quebrou o contrato de exclusividade. E o que aconteceu para quebrar esse contrato de exclusividade? Simplesmente uparam o livro dela num desses sites no site mesmo, tipo o do docinho. Então, lançaram o livro dela lá. Os bots da Amazon, né, conseguiram identificar como se ele estivesse à venda ou algo parecido nesse outro site. E aí consideraram como quebra, né, do acordo com a Amazon. E aí, quebra de exclusividade, eles tiraram o arquivo dela do ar. E, se eu não me engano, eles estavam para banir a conta dela da Amazon. Então, assim, tudo isso por causa da pirataria. Então, é basicamente isso, sabe? É a consciência de que se você tá pirateando,
qual é o problema de baixar de um site? Qual é o problema de você pegar no Telegram? A gente tá falando de autores nacionais que geralmente a gente sempre bate, eles estão tirando do próprio bolso, eles estão fazendo um puta investimento que talvez nem mesmo se pague. Então, tá tirando aí pelo menos a chance dessa pessoa conseguir, sabe, quitar a dívida dela, que foi todo esse esforço para ela se autopublicar. É complicado. Então, além disso, é complicado. E além disso, tá tirando aí a chance de que talvez a pessoa, se der conflito, a Amazon pode derrubar a conta dessa autora e ela nunca mais vai poder publicar. Então, assim, quer dizer, se autopublicar, né? Porque ela pode ser publicada por editora e tudo mais, mas, né? Então, é isso, sabe? É muito nessa direção. Eu acho que falta um pouco de consciência. A gente sempre fala assim, se você for piratear, pelo menos pirateia um livro que seja, sabe, de editora, de gente grande, sabe? Porque não se pirateia nacional, porque é complicado, cara. No final das contas, quem vai tomar pra dentro vai ser o autor nacional. É esse que é o rolê todo. E eu acho que é falta de consciência mesmo. Mas assim, já no tópico pirataria, né? Encerrando este aqui para passar pro outro. Mas nem quem tá em editora tá seguro. Esse daqui eu acompanhei. Tá na pauta porque eu acompanhei e eu fiquei de cara. Porque eu nunca tinha visto, assim, anos e anos de leitura e eu nunca tinha visto isso acontecer. O Pedro Ruas, para quem não conhece, ele é um autor brasileiro. Ele começou com autopublicação, né? Desse jeitinho de se publicar na Amazon e tudo mais. E, eventualmente, ele foi contratado por uma editora. Eu não lembro agora qual é a editora dele. Mas ele foi contratado por uma editora. Ele publicou, né, nessa editora o mesmo livro que ele tinha, né, publicado antes sozinho. Revisado, sabe, refeito, etc. E agora é o primeiro livro que ele tá lançando direto na editora. Então, tipo, é o primeiro livro dele que, né, não é independente e tudo mais. Ele tava mega empolgado com isso. Ele vinha falando vários dias sobre isso, sobre o lançamento do livro dele. E um belo dia ele tá no Twitter e de repente ele começa a publicar dizendo: gente, eu tô arrasado. E eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais. Ele ficou desesperado. E depois, eu acho que 48 horas depois, ele explicou que o livro dele, esse livro novo, né, que ninguém tinha visto ainda, estava sendo vendido numa feira do livro, numa universidade. Eu acho que era no Piauí, eu não lembro, mas foi um estado do Nordeste. E ele, assim, chocado porque não era uma versão pirata. Era literalmente o livro dele que saiu, tipo, pegaram cópias do livro dele, da gráfica, e levaram para vender por fora, sem autorização de editora, sem nada, antes do lançamento dele. E esse livro estava sendo vendido lá, assim, novo livro do Pedro Ruas, estamos vendendo o novo livro do Pedro Ruas, e começou, sim, a ser distribuído e vendido. E, obviamente, né, se estava sendo vendido antes da estreia, ninguém, antes do lançamento, nem editora e nem ele estava recebendo por essa venda de livros. Ou seja, piratearam saindo da gráfica. Essa versão de pirataria eu nunca tinha visto ainda. Fala nisso, quem é que deu aquilo? Alguém foi demitido ou não? Cara, até hoje eu não sei o que aconteceu. Porque o que ele comentou foi que o que eles estavam, né, tentando fazer era ver aonde que ainda tinham esses livros, né, esses livros vazados. Então ele contava muito com a ajuda de quem estava, sabe, se esbarrando com o livro. Por exemplo, se você viu meu livro à venda, me avisa aqui por DM nas minhas redes sociais ou para a editora que a gente vai tomar medidas legais. E basicamente foi isso. O que eles estavam fazendo com o livro antes, né, do lançamento era que todas as capas estavam sendo acrescentado um selo da editora dizendo venda autorizada, para dizer que aquele volume, aquele exemplar tinha sido lançado, feito no lançamento correto e que, né, estava sendo vendido legalmente, não estava sendo essas cópias vazadas. Tem muito questionamento disso, porque a editora que ele assinou, ela fica em São Paulo.
o livro estava sendo vendido no Nordeste. Então, tipo, é uma logística muito grande para esse livro ter, sabe, vazado e ido até lá para uma feira do livro universitária ainda por cima, sabe? Então, foi um processo muito grande para ele conseguir chegar, ter esse vazamento, essa porrada de cópias, porque foram várias. Foram vendidas numa feira do livro e, tipo, em várias outras livrarias também tinham esse mesmo livro para ser vendido antes do lançamento. Então, assim, foi rodando. Alguém aí disparou esse arquivo e mandou fazer cópias, ou alguém simplesmente afanou uma edição inteira, um lote inteiro do livro dele e saiu vendendo. A editora então, foi uma coisa de alguma coisa, algum comunicado, ou pedido de desculpas público? Nada? Sim. Publicou juntamente com ele, dizendo que eles foram, né? Assumiram a culpa. Nas minhas palavras, eles disseram que eles não assumiram a culpa, eles disseram que eles estão procurando o culpado, de quem vazou. A última notícia que eu tinha visto era que eles disseram que eles foram não é sanado. É quando você foi. Eles foram prejudicados, eles juntamente ao autor, e que eles iriam tomar medidas legais, né, relacionadas a isso. Porque, tipo, o problema foi, né, na impressão, porque a editora mandou pra gráfica e da gráfica ele foi, né, furtado. Então, a partir dali é que eles estão tentando achar quem foi que vazou na gráfica, quem foi que estava comercializando, como foi que esse livro foi para estados de distância, vários estados de distância, né, de onde ele estava sendo distribuído. E é isso, cara, foi esse rolê. Eu acho que ele foi agora para a Bienal recentemente teve a Bienal agora no Rio de Janeiro, e ele foi fazer a divulgação desse livro, porque, né, ele ia aproveitar o lançamento e fazer a divulgação na Bienal e tudo mais. Eu não acompanhei mais direito, assim, muito por alto, mas parece que, né, a divulgação lá na Bienal deu tudo certo, foi tudo legal. Mas ficou esse rolê aí de que procuraram-se para saber quem foi o famoso. Sabe aquele final de novela? Quem matou fulano de tal? Então virou quem vazou o livro do Pedro Ruas. Ficou esse rolê aí. E eu acho que eles não vão divulgar nome, nem nada, né? Porque afinal vai virar processo, foi gerado processinho. Então não vai vir a público o nome, mas eu creio que eles devem ter conseguido, né, nomes, levantamentos, culpados para poder processar. Já deve estar correndo o processo, inclusive, porque o Pedro disse que eles estavam resolvendo. Então acho que o processo já começou a rolar. Que situação. Enfim. Que rolê. Ou seja, todo mundo tá sujeito à pirataria. Todo mundo tá sujeito. Como eu disse, é uma editora tradicional. É uma guerra perdida, gente. Não precisa, não é nem livro digital, foi livro físico, né, que estava sendo pirateado. Então, assim, todo mundo vai ser pirateado um dia, é a certeza que você tem. E se o seu livro for muito bom, se o seu livro for muito bom, né? Uhum. Enfim. Para encerrar os assuntos de hoje, essa é mais recente. Quer dizer, aí não é, né? Aliás, não é para encerrar, não, ainda tem mais, né? Mas enfim. Outro dia, o tweet que eu vi, esse não virou bem uma treta, foi mais uma pessoa que tweetou uma coisa e as pessoas atacaram ela. Uma pessoa no Twitter publicou... E atacaram, eu sei a treta, eu digo logo, atacaram com justa causa. Mereceu. Correto. Ela postou um tweet com uma foto de um livro e tinha o livro aberto, aí tinha a página aqui da esquerda e da direita, e era ali. Eu não cheguei a aproximar para ler o que era, mas parecia ser ali uma descrição, um monólogo do personagem, não sei. 2 páginas, direita e esquerda ali. E aí ela colocou, assim, na legenda da foto, né? E o pesadelo de todo o Bookistan. E aí as pessoas começaram, tipo... O que é um pesadelo? Eu não entendi. Aí ela, não, porque... sei lá que ela não gostava de ler, né? Aí ela, eu gosto de ler, só que quando tem muita descrição, assim, eu acho chato. E aí as pessoas atacaram mais ainda ela, né? Então você não gosta de ler. Porque então vai ler quadrinho, vai ler gibi, que não tem descrição, é só diálogo. Enfim, caíram em cima dela, né? Inclusive sendo rudes, porque as pessoas não sabem só rir. Eu só ri. Minha resposta pro tweet dela foi só uma risadinha que eu dei. Mas as pessoas, algumas são bem agressivas, né? Chamaram ela de burra,
Disseram que o cérebro dela era liso, enfim, todo tipo de ofensa. Ela não apagou, achei ela corajosa, eu teria apagado. Na verdade, eu não teria nem tweetado aquilo, na verdade. Eu acho muito engraçada essa expressão, teu cérebro é liso, cara. Que violência, sabe? Eu pra começar, eu jamais teria tweetado aquilo. Mesmo que eu pensasse assim. É por isso que eu falo que as pessoas perderam a vergonha. As pessoas perderam a vergonha de passar vergonha. Eu jamais tweetaria aquilo. Mesmo que eu pensasse aquilo, eu jamais ia anunciar isso pra todo mundo, sabe? Eu tenho vergonha na minha cara. Enfim, novamente aquela questão que a gente falou no começo do ano. No começo do ano que a gente falou isso, sobre pessoas que não leem as descrições dos livros, os monólogos, e só saem pulando e vão lendo só os diálogos. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Eu vou repetir o que eu já tinha falado na primeira vez. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Porque pra você conhecer o personagem, boa parte do desenvolvimento dos personagens tá ali naquele momento que ele tá ali só com ele, no pensamento, na narração, durante a narração ali do que ele tá pensando. E a descrição dos lugares é importante também pro contexto da cena. Enfim, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu não entendo quem faz isso. Uhum. E eu não respeito também quem faz isso. Porque toda leitura é válida. Não é. Isso aí não é válido. Me desculpa. Enfim. Não, toda leitura é válida, eu digo muito pra todo tipo de livro que você sente pra ler é válido. Agora, esse tipo de leitura, tipo, eu entendo, leitura dinâmica, mas isso daí não é uma leitura dinâmica, isso daí é qualquer coisa, sabe? É bater o olho, eu acho isso. A pessoa tá batendo o olho no livro e dizendo que tá lendo. Pra mim, isso aí entra naquela galera, naquela turma da galera que quer ler 100 livros por ano, 150 livros por ano. Assim é fácil. Uhum. Assim, um dia eu consigo ler um livro de 400 páginas. Se eu for passando as folhas o que aconteceu? Eu não sei dizer. Eu sei dizer o que eles conversaram só, os personagens. Mas o porquê deles estarem brigando eu não vou entender direito. Tu pergunta o que aconteceu. Tu pergunta o que aconteceu pra pessoa, ela não sabe explicar. Não, cara, não faz sentido. Assim, falando de descrição, eu sempre falo aqui que eu acho. Eu tenho grande problema com muita descrição, sim. Eu sempre reclamo disso. Mas descrição desnecessária. Aquele momento em que a pessoa começa a descrever, por exemplo, fulano foi fazer uma torta para receber a outra pessoa na casa dela. E aí, de repente, o autor vai e se empolga e descreve toda a receita da torta. Eu não preciso disso, cara. Eu não preciso saber. Sabe? Só me diz assim, fulano fez uma receita que, sei lá, uma receita de família que ele gostava muito porque a ocasião pedia. Pronto, pra mim já era essencial. Mas aí tem esses autores e afins que sempre escrevem pra cacete coisa que não é necessária. Então isso eu sempre tô reclamando. Então é disso que eu sempre falo de descrição longa. São coisas assim que poderia ser, o editor poderia ter olhado e dito, corta isso daqui porque isso daqui não é relevante. Mas, porém, todavia, não somente, aí eu já acho avacalhação, sabe? Aí eu acho já só ir pulando direto para as conversas, eu acho... E sabe o que eu lembro? Quando eu começo a ficar de saco cheio do livro e eu quero saber como é que ele termina. Então eu só vou lendo assim uns trechos pra dizer, tá, tudo bem, acaba assim, sabe? E eu nem conto depois isso como leitura. Eu disse, eu só enrolei e pulei pro fim pra saber como terminava. Eu sempre falo isso, eu não li direito, eu li por cima e cheguei no final pra saber como ele terminava. Mas não, a galera conta como se fosse leitura, dizendo, não, eu sou bookistan, não sei o quê. Cara, você é realmente bookistan? Você realmente gosta de ler? Porque, né? Se você ler todos os livros. Pra começar, jeito, eu jamais admitiria que sou bookistan, que eu teria vergonha também. Amiga, mas é porque a essa altura da vida a gente dizer que é stand de alguma coisa é meio complicado, né? Então sempre. Bookistan já tá mais mal visto do que K-Popper. Já chegou nesse ponto pra mim. Sério. Não, acho que tá pau a pau, cara. Tá pau a pau. É porque K-Popper fez um nome. K-Popper, Otaku e Bookistan, eles estão tudo assim. Tudo na mesma prateleira. E é isso, sabe? Desse rolê de leitura. Eu tenho uma reclamação, por exemplo. Às vezes o autor, ele se empolga muito na descrição. Então, de comparativo, 2 livros de fantasia.
A Sarah Jamais, ela tem 1,5 capítulo sem nenhum diálogo. É só descrição e monólogo interno da protagonista. O George R.R. Martin, ele começa do mesmo jeito, da mesma premissa. É uma floresta, tá havendo uma caçada, as pessoas estão em alerta atrás do que elas estão caçando. E não é uma descrição tão longa e arrastada quanto a dela. E tem diálogo entre as pessoas que estão fazendo essa caçada. Então, tipo, sabe, tem uma hora que para toda o monólogo e é que tá. De como então tá caindo a neve, sabe? Falando sério agora. Dá uma dinamicidade. Falando sério agora, por que eu não digo que eu sou bookistan? É porque justamente eu não me encaixo nesse... eu amo ler. Eu passo o dia lendo. Eu não tô fazendo nada, eu vou ler. Ou, eu li 60 livros esse ano. Fazendo thread de personagem, defendendo personagem. Eu não faço nada disso. Eu leio hoje um livro. Mês que vem eu não leio. Aí eu tô de saco cheio, eu não leio mais por meses. Tem vários tipos de livro que eu simplesmente não leio, não quero ler. Fantasia, por exemplo. Eu não quero, não gosto. Então eu não digo que eu sou bookistan. Porque eu acho que bookistan engloba muita coisa que eu não gosto, não me enquadro e nem quero também. Entendeu? Se a pessoa não gosta de livro... Isso, se a pessoa não gosta de livro que tem muita descrição, se a pessoa não gosta de livro que tem... Eu não gosto disso, então você não é bookistan. Você só gosta de ler de vez em quando. Entendeu? Na minha opinião, né? Sim. Sei lá, cara, eu acho que vem muito disso, sabe? Eu posso dizer, eu até comento assim por alto, cara, eu sou bookistan, porque realmente todo mês eu tô lendo alguma coisa, seja porque eu quero, ou seja porque a gente tá gravando pro podcast. Mas assim, agora todo esse resto, e aí é o que eu sempre falo sobre ser de um fandom ou qualquer coisa do gênero. Determinar, a partir de um momento, começar a determinar critérios para você, sabe, ser fã de alguma coisa. Então, você só é fã se você convive com pessoas daquele mesmo fandom, se você sabe também, tudo, né, sobre seu ídolo e tudo mais. E eu sempre digo, na minha época de fã, bastava você conhecer a banda e gostar das músicas. Se você acompanhasse a banda, você era fã. Tem a mesma lógica eu aplico pra leitura, cara. É que tem a questão antigamente, pra você ser leitor, bastava você ler. Mas e você ter seus livros favoritos. Eu acho que a questão de ser fã, também faz parte, não de ser fã não, a questão do fandom, eu acho que engloba a sua experiência na comunidade ali, daquele fandom, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu sou assim, né? Eu, hoje em dia, quando eu entrei na questão do K-pop lá em 2016, eu acompanhava alguns grupos e me envolvi com o fandom, participava, etc. Hoje em dia, eu não faço mais nada disso. Eu ainda gosto desses grupos, mas eu não me misturo com outros fãs desse grupo. Eu não participo mais de nada que envolva esse grupo. Eu não sigo mais pessoas que gostam desse grupo. Eu ainda me considero fã deles, mas eu não me considero mais parte do fandom por isso. Mas isso é a minha visão. Eu acho que fandom envolve uma série de atividades, de você se envolver, de você participar, de você seguir. E aí, sim, é como se você fizesse parte desse fandom. Se você não faz parte disso, você é só fã, você só gosta daquilo. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Posso estar errada também, pode ser só eu. Sei lá, cara, porque eu acho que eu passei toda a minha juventude sendo justamente isso. Eu sempre fui muito fã de banda. Eu tinha uma coisa muito com banda de rock de antigamente, né? Pra quem não sabe, eu já devo ter comentado aqui em algum momento nesse podcast, mas eu já fui emo. Eu era muito fissurada em bandas emos. Acho que 90% das pessoas foram emo na adolescência. Sim. Quem era adolescente ali nos anos 2000 foi emo. Correu esse risco. Então, eu fui emo e eu gostava de muitas bandas emo na época. Então, assim, era Panic! At the Disco, Fall Out Boy, My Chemical Romance. E eu acompanhava religiosamente todos os lançamentos das bandas. Então, tipo, por exemplo, do Panic! Música que nunca foi lançada oficialmente, eu sabia, sabe? Eu acompanhava tudo. Então, eu me considerava fã. E eu me considerava o nome do fandom, que era Sinner.
Então eu me considerava uma cine, porque afinal eu tava ali, eu sabia as brigas de bastidores, eu acompanhava as famosas unreleased, eu sabia, sei lá, rolê, às vezes tinha briga, sei lá, briga em palco, ou intriga, ou sabe, a data de nascimento dos caras, eu sabia essas coisas tudo. Então, assim, pô, eu era muito fã, então, de acompanhar esse ponto, então, cara, não escutava ocasionalmente, então, putz, eu sou parte do fandom, eu sou cine e tal. Então, pra mim ficou muito estranho depois de um tempo, tipo, agora por 2015, 16, mais ou menos, foi quando eles deram um segundo boom, antes de terminar a banda e tal, que a galera começou a selecionar, dizer, não, só é do fandom quem convive com, né, as outras pessoas do fandom. E eu fiquei assim, então, eu tô acompanhando a banda desde 2005. Eu não sou do fandom, porque eu não sou considerada nem fã, porque, né, se você não é do fandom, você não é fã. Tem muito disso também. Não, aí também já é assim, um pouco demais. Eu não enxergaria esse ponto. Tem muita gente que eu sou fã, muita artista que eu sou fã, assim. E que eu nem sei o que eles estão fazendo da vida. Só fico sabendo quando já lançou a música. Na segunda-feira, ele lança na sexta, só fico sabendo na segunda. É por isso que eu tenho a notificação ativada no Spotify. Então, quando cai coisa, eu vejo só, fica um azulzinho. Eu já vejo, opa, fulano lançou, vou ouvir. Aconteceu, inclusive, esse final de semana com o Manesk. Não tava sabendo, eu só vi lá e tal. Mas voltando para o lance do livro, e aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque eu passei toda a minha vida nessa, tipo, eu só acompanho muito religiosamente. Todos os lançamentos de uma banda, eu sou fã. Se eu acompanho muito religiosamente os lançamentos de X autor, eu sou leitora dele. E aí depois, com esse boom agora do BookTok, BookTwitter e tudo mais, eu fiquei meio... Então eu não sou bookstan porque eu não leio nessa frequência, eu não faço as coisas nessa frequência, eu não me sujeito a fazer várias threads falando só sobre leitura e tudo mais. Sabe, não compartilho desses mesmos hábitos, então eu não sou bookstan, mesmo que eu tenha hábito de leitura contínua há vários e vários anos, sabe, décadas literalmente. É isso que eu acho meio palha, sabe, dizer isso, dizer assim, você não faz parte disso daqui é porque você não segue todos os hábitos. O básico não é ler, sabe, assim como o básico não é ser fã, o básico não é ler. Então, cara, é isso que me quebra muito a cabeça. Esse conceito de fandom mudou muito durante os anos, né, nos últimos anos, sei lá. Eu acho que é isso. É o famigerado choque de gerações, né? A minha geração tinha outros critérios. E aí é bem por aí. Mas é isso, né? Tem muita gente aí, o Bookstan não tá lendo. E aí é que tá aí, no final das contas, o Bookstan não tá lendo. Tá fazendo muita coisa. Tinha uma galera cotando... Instagram, assim... Tinha uma galera cotando tweet falando assim, é isso que dá se ficar viciado no TikTok. E eu concordo. Porque é tudo resumido, né, cara? Tudo tem que ser muito ágil. Mas pode ser. Pode ser. Pode ser que as pessoas digam eu sou bookstan só pelo aesthetic, mas no final das contas não gostam de ler, porque claramente tem se isso você também. tá pulando, né, páginas e páginas e páginas de todos os livros que você lê, você não gosta de ler, mas gosta de dizer que é pelo aesthetic. E basicamente isso. O que eu tenho a dizer é, vão ler direito. Vão sentar e ler direito. Toda leitura é válida, mas nem tanto. Toda leitura é válida só se você estiver lendo de verdade. E é isso, né? Por hoje é só, mas tem mais tretas, com certeza vão ter mais tretas pra render mais episódios como esse, porque eles não param, né? Estão sempre brigando por alguma coisa. Mas obrigada você que escutou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Feedback nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição do episódio. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.